Oi, gente. Meu nome é Márcio. Sou de Antônio Gonçalves, Bahia. E vou estar contando para vocês mais um relato do José Malaquias. Esse relato, José Malaquias me contava que aconteceu com ele em uma ocasião que ele tinha ido na casa de um amigo dele. Era aniversário desse amigo dele. E ele tinha ido lá para tomar alguma pinga e jogar um truco. Porém, José Malaquias contava que era período de quaresma. Nessa época, ele era bem moço, ainda morava com seus pais. E a sua mãe, como era muito religiosa, sempre falava com ele que na quaresma não é época de ir em festa e de ficar andando à noite, pois nessa época tinha muita coisa ruim rondando por aí afora. Mas José Malaquias não ligava para essas coisas. Ele estava sempre abusando. Mas quando ele via a coisa ficar feia, ele passava os seus apertos. Então, lá na casa desse amigo dele, que se chamava Antônio, tal amigo que estava aniversariando, eles estavam lá fazendo a sua farra, jogando truco e tomando pinga. E estava lá também presente o Juraci, que tocava uma sanfona como ninguém. O Juraci era um outro amigo deles. E a coisa estava tão boa que o José Malaquias não se deu conta da hora. Acabou ficando bem tarde e ele decidiu ir embora para aquela estrada fora. Então ele pegou seu chapéu, se despediu dos amigos e foi-se embora. Ele vinha cantando tranquilamente pela estrada fora. A noite estava clara e com a lua bem cheia. A noite também estava um silêncio só. José Malaquias só ouvia o som dos seus passos e dos grilos cantando. De repente ele notou que tudo ficou silencioso demais. Ele percebeu que os grilos já não estavam cantando e a noite ficou um silêncio estranho. Pairava uma sensação ruim no ar. Foi então quando ele ouviu algo fazendo barulho no mato, como se fosse passos, quebrando galhos e gravetos. Então ele ouviu um rosnado, e ele dizia que quando ele ouviu esse rosnado, ele gelou da cabeça aos pés. Era um som horrível, e ele nunca tinha ouvido aquilo antes. De repente, atravessa a estrada uma enorme criatura, peluda e andando de forma muito estranha. Seu José Malaquias dizia que aquilo parecia um bezerro de tão grande. Os olhos da criatura brilhavam no escuro. De repente aquela coisa deu um urro. E aí sim ele percebeu que aquilo era um lobisomem. Aí ele lembrou que sua mãe sempre contava para ele que essas criaturas, lobisomens, andavam pelas noites nas quaresmas. Ele tremendo de medo, então aquela coisa começou a vir para o lado dele. Então rapidamente ele subiu em uma árvore, pois ele subia muito bem em árvores. E essa foi a sorte dele, pois a criatura investiu rápido para o lado dele. Aquela coisa ficou lá embaixo, andando para um lado e para o outro, rosnando, uivando e raspando o chão e a árvore com suas enormes garras. Mas era muito desengonçado e não conseguia subir na árvore. E seu José Malaquias passou a noite inteira na árvore, até que, quando o dia começou a dar os primeiros sinais de clarear, aquela coisa se virou e correu mata dentro. Quando o dia raiou, seu José Malaquias desceu da árvore, muito cansado, e conseguiu ir embora para casa. Seu José Malaquias dizia que nunca haveria de esquecer aquela noite, e que ele nunca havia sentido tanto medo como sentiu aquela noite diante daquela criatura. Bem, pessoal, esse foi mais um relato do José Malaquias. Obrigado por terem ouvido, tenham todos uma ótima noite e até mais.